Bem, bom dia. A aula de hoje, como havia prometido, será sobre as três transformações, né? Como eu disse antes, isobárica, isotérmica e isovolumétrica, mas aí eu vou acrescentar uma que foi dita anteriormente só teoricamente, baseado na primeira lei da termodinâmica, não foi feita uma análise gráfica. Então, como eu vou iniciar as outras transformações com uma abordagem também gráfica, então eu vou finalizar com a transformação adiabática, ok? O que eu havia prometido era falar sobre as três transformações, beleza, é o que eu vou fazer. Falei três, né? Porque eu tinha acabado de finalizar uma fala sobre a transformação adiabática. E aí eu fiz uma análise, mas assim, falta falar gráfica, fazer uma análise gráfica, né? Eu falei só um pouco da teoria ali, né? Tem algumas coisinhas para falar ainda. Bem, só que aí eu queria lembrar o seguinte: eu vou basear minha aula de hoje, tá? É, numa das leis mais importantes aqui, que é a primeira lei da termodinâmica. Eu vou aplicar essa lei, né, em todas, tá? Termodinâmica, beleza? A primeira lei da termodinâmica é uma das mais importantes, ok? E nela eu falei o seguinte, que é de conservação de energia. Eu falei que todo o calor, e vou voltar nisso muito, tá? Isso aqui é o próximo capítulo, eu já estou juntando ele com as transformações de hoje. Eu falei que todo o calor que um corpo, que um gás pode receber, né? Parar de falar dinamicamente, né? Parece que está no primeiro ano, né? Um corpo cai. Então, aqui, toda a energia que um gás ganha, ele tem duas opções. Ele pode ficar com ela só para ele e aumentar a sua energia interna, tá? Pode ser que ele não faça isso, né? E utilize toda essa energia que ele recebeu. Eu sei que depois, lá na segunda lei, eu vou falar de eficiência. E sei que as coisas não são. Não tem essa ideia de 100% nunca, né? Todo calor que eu ganho vira calor, vira trabalho, Carlos? Não, tá? Então, ele pega esse calor que ele recebeu e transforma o máximo possível exclusivamente em trabalho. Então, são as duas opções que ele pode fazer, tá? Ou então ele pode fazer. Seu Carlos. Oi, fala, amigão. Eu tô presente, tá? Ok, Não ok. tinha falado Eu nada. vi que você entrou aí, beleza. Aí, tranquilo. Aí, o que eu fiz? Eu posso usar o calor que eu ganho, administrar o calor que eu ganho para duas coisas, né? Para aumentar a minha energia interna e para realizar o trabalho. Outra coisa que eu falei na última aula, já que eu estou falando de trabalho, né, de primeira lei da termodinâmica, eu falei da energia interna. Que a energia interna, ela poderia ser, né, distribuída em vários tipos de energia, né? Uma delas seria a cinética, que é relacionada à minha velocidade, velocidade das moléculas, né? Velocidade das moléculas, ok? Poderia ser também energia, uma variação de energia térmica, né? Minha temperatura, e usei temperatura e usei também usei de teoria cinética dos gases para falar um pouquinho mais sobre essas energias aqui, tá? Que é o que eu vou falar então. Tô só recapitulando aí que eu preciso de mais disso aqui, tá ok? Tá aqui. Eu vou resolver muito exercício ainda hoje. Vai ter uma boa parte da prova da aula de hoje que eu pretendo fazer algumas continhas, calcular o trabalho, né? Só falei dele até agora. Então não vai ser de toda teórica, 100% teórica, não. Peguei um conceito de pressão bem amplo, né? Que ele falava sobre uma série de coisas, né? Que a pressão depende do número de moléculas, depende da massa de cada uma, depende da velocidade média de cada uma delas, tá certo? Depende também, né, só que inversamente, do volume, e eu estava analisando uma única direção, por isso que eu multipliquei por dividir por 3 ali. Isso aqui fazia com que né, me conduzia a falar que a energia interna, tá? Que a energia interna, vou colocar aqui, não vou chamar de U não, mas que a energia interna de um gás também pode ser definida como sendo 3 meios de PV. Isso aqui é importante porque a gente percebe que
A energia interna depende também da pressão, né? A energia interna depende também, né? Se eu for no meu quarto item, deixa eu abrir um parêntese aqui, que eu vou trabalhar hoje, né? Que é o meu PV igual a nRT, né? Por isso que eu substituí o meu PV aqui eu vou substituir, né, meu PV por 3 meios de N, que é o número de mols, R, que é uma constante, vezes a temperatura. Essa daqui é uma das teorias mais importantes que tem aí no material de vocês. Eu acho meio complicado ela vir no final, tá? Como tradicionalmente ela vem na maioria dos materiais. Por que eu acho meio complicado? Porque ela vai me falar, ela só me fala coisa importante, me dá um conceito mais amplo de pressão, né? Fala que a minha pressão também depende perdão, minha energia também depende da pressão, por isso que é tão importante esse conceito aqui de pressão. Aí eu vou ter que saber e usar e fazer conta com essa fórmulazinha? Não, você só tem que saber que a pressão depende do número de moléculas, depende da massa de cada uma delas, a velocidade, né, inversamente proporcional ao volume que é a pressão. Tem algumas coisas que você tem que saber sim. E aqui, ó, ele fecha melhor essa explicação aqui, ó, que a minha energia interna, né, a minha temperatura, tá aqui. Né? Essa que é a minha energia interna, na verdade. Porque a minha energia cinética eu já sei, né? Lá do segundo ano, primeiro ano, eu já sei que minha energia interna é exclusivamente dependente da minha velocidade. Beleza? Aí eu percebo que não tem como mexer na velocidade sem mexer, olha só, no conceito de pressão, tá aqui minha velocidade, né? Isso aqui é diferente do de baixo, que é volume. Não tem como eu mexer na minha velocidade sem mexer na pressão e sem mexer indiretamente na energia térmica, ok? Bem, então hoje eu vou partir daqui, ó, dessa teoria, né, dessa equação geral dos gases aqui. Eu vou considerar que todos os meus gases são ideais, né? O que significa isso? Se comporta de acordo com essa equação, tá? Então, comportamento ideal, né, o gás perfeito, como algumas questões e literaturas costumam dizer, baseia-se exclusivamente nisso aqui. Então, eu cheguei a falar também na última aula que as únicas coisas que irão variar nessa fórmula, né, tirando a temperatura do outro lado e passando para lá de cá, tudo isso é constante, porque esse número aqui não vai mudar. Isso é um número constante. Aí isso implica que, como eu também falei na última aula, né, então vou parar de enrolar e vou passar para o que interessa, né, que qualquer estado inicial, né, de um vapor, de um gás que está sendo estudado, dos gases, né, que estão sendo estudados como gases perfeitos, ok? Qualquer estado inicial, ele vai ter que ser, essa relação vai ter que se manter. Ela vai se manter para vários outros casos, né? Para vários outros estados. Então é essa relação que eu vou aplicar em cada uma delas, em cada uma das transformações, ok? Bem, aí foi baseado nisso que eu pensei em fazer o seguinte. Coloquei aqui, deixa eu só desabilitar uma ferramenta assim aqui. Foi aqui então que eu coloquei Então, galera, olha só o que acontece aqui, tá? É uma transformação bem simples, eu vou usar uma seringa, como vocês viram aí, um balãozinho de festa, um balão de festa, ok? Vou colocar esse balãozinho de festa, vocês vão ver aí o vídeo que eu peguei emprestado na internet, dentro da seringa, ok? Tá aí. Vou pressionar o êmbolo, observe que vai pressionar o êmbolo, e ao pressionar o êmbolo, você está pressionando todo o ar, né, o gás em volta do volume, né, do balãozinho aí. Então tá vendo que diminui o volume, aí vai voltando o êmbolo, vai diminuindo a pressão em volta do balão
e o volume volta ao original. Então observe agora mais uma vez, né, que ela vai pressionando, toda a pressão em volta vai aumentando e reduzindo o volume do balão. Você não está vendo nenhuma fonte de energia aqui, ok? Então a temperatura do sistema inteiro aí não está variando, ok? E como vocês observaram aí, né, é uma relação entre pressão e volume, descrita também como, conhecida também como lei de Boyle-Mariotti, né? Eu tô lá chamando ela de isotérmica, beleza? Mas esse nome também é correto, ok? Quer dizer, nem é slide. Voltando para o meu Excel aqui, tá certo? Eu vou discutir um pouco mais a teoria, que essa primeira transformação não distraia com a outra aqui do lado, né? Que fala de um termômetro, né? Monitorando toda a transformação ali, tá? Aí aqui, ó, observe que está bem sutil, mas você percebe que há uma variação, um aumento do volume aqui, ó. À medida que você vai diminuindo a pressão, o que seria diminuir a pressão? Diminuindo a força que é exercida em cima do êmbolo aqui, ó. À medida que você vai diminuindo a força, diminuindo os bloquinhos aqui em cima, o gás vai expandindo, ok? Se eu for pensar graficamente, né, eu tenho um volume ao longo do tempo aí diminuindo, né, porque alguém está exercendo uma pressão aqui em cima do gás crescente, né? Está aumentando a pressão aqui em cima para pressionar literalmente o líquido aqui no final, ok? E o meu volume vai diminuindo com o tempo. Então vou colocar valores arbitrários aqui, tá? Se eu começar, sei lá, com uma pressão de 1 atm e um volume aqui de 6, vai depender muito do gráfico, 6 metros cúbicos, alguma coisa assim, né? Aí, se eu dobro, aí eu percebo que a relação é a seguinte: se eu dividir o meu volume aqui, deixa eu ver se eu pego alguns pontos apenas. Não acredito que acabou. Acabou. Então, galera, olha só. Voltando, né? Lembrando da minha seringa lá. Aqui tem uma mudança bem sutil, olha só. Que o volume vai aumentando gradativamente, tá? Eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar no gráfico, eu vou seguir essa orientação aqui, o meu volume, né? Aqui é pressão em função do volume. Eu vou começar com o meu volume diminuindo, tá? Eu vou começar o seguinte, eu vou pensar, eu posso inverter, vamos inverter, isso aqui é melhor, né? Eu vou começar com a pressão máxima, tá? E com volume mínimo, só para ficar de acordo, tá? Vou mudar um pouquinho o que eu tinha colocado antes, tá? Me desculpa aí. Aí eu vou fazer o seguinte, vou começar do volume alto e vou reduzindo, vou diminuindo os pezinhos aqui, ó. Vou diminuindo os pezinhos, consequentemente vou aumentando os pezinhos, né? Tá difícil hoje, hein? Vou aumentando os pezinhos, ou seja, aumentando a pressão e consequentemente o volume vai reduzindo, olha só. Então eu vou pensar nessa linha e aqui, ó, se eu for pensar em gráfico, eu vou fazer um gráfico, esse do lado é pressão em função do volume em função da pressão. Eu vou fazer aqui pressão em função do volume, que aí a gente discute os dois, né, do jeito que vier, vocês vão acertar, tá? Eu vou começar com a pressão alta, ok? E vou reduzindo a pressão. Então, à medida que eu vou reduzindo a pressão, eu vou subir no morro aqui, ó. Eu vou reduzindo a pressão e tirando os pezinhos, né? Começa com 4, 3, 2, 1 e, consequentemente, meu volume vai aumentando. Beleza? Eu vou fazer todas as análises, que aí não tem dúvida, não vai ficar confuso não, ok? Então, aqui eu vou diminuindo a minha pressão, consequentemente meu volume vai aumentando. Então, eu vou fazer isso na tabela e isso vai ser construído aqui no meu gráfico, tá? Então, eu vou reduzir agora, vou reduzir a minha pressão, beleza? Consequentemente, meu volume também vai ser reduzido, tá ok? Meu volume aqui vai aumentar um pouquinho, tá ok? Bem, aumentar um pouquinho quanto? Eu reduzi aqui 1/6, então o meu aqui vai passar para 1,2. Ficou esse gráfico estranho por enquanto aí, né? Depois eu vou reduzir 1/3 e esse aqui vai ter que aumentar 1/3 também, ok? Não, deixa eu pensar melhor. Bem, não, eu achei melhor a gente fazer o seguinte, vamos seguir a seguinte ordem
de raciocínio. Eu tentei facilitar no visual aqui, mas no raciocínio aqui não ia ajudar muito não. Então vou começar com uma pressão baixa, igual está nesse gráfico aqui, né? E vou aumentando a pressão, consequentemente o volume vai reduzir, ok? E então, se eu vou aumentar a pressão, então eu estou pensando em aumentar a pressão, então eu estou saindo de um bloquinho, vou passar por 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, 4 bloquinhos, ok? Tranquilo? Agora vai embora. Beleza. Aí eu vou fazer exatamente, vou dobrar a pressão, vou pensar nesse gráfico e toda hora eu volto nesse aqui, tá ok? Por enquanto ele tem um ponto só, onde eu estou começando com o volume bem alto, tá? E nós vamos acertar isso aqui. Então vamos lá. Eu vou passar agora a pressão de 1 para 2. Eu vou dobrar a pressão. Vou fazer o que ele fez aqui, ó. Tá? Eu vou dobrar a pressão. Vou passar para 2 ATMs. Consequentemente, se eu estou dobrando a pressão, consequentemente eu estou reduzindo o volume pela metade. Então, 3. É lógico que com 2 pontos só eu tenho uma reta mesmo. Eu não percebi nenhuma tendência ainda, né? Nenhuma característica ainda, né? Ok. Beleza, então vamos esperar surgir uma tendência aqui então. Próximo passo, para a gente se orientar aqui, ó, tá? Desculpa a confusão inicial aí. Agora eu vou triplicar, é sempre pensando lá no primeiro, tá até de vermelho destacado aqui. Então agora eu vou triplicar, vou passar de 1 ATM para 3, ok? Beleza. Então, pensando no primeiro, eu tripliquei. Então vou pegar o 6 e dividir por 3, né? Que eu vou ter que dividir ele por... né? Dividir por 3. Então eu inicialmente dobrei a pressão, depois eu tripliquei o volume. Quando eu dobrei a pressão, olha o meu volume qual era? Era V. Quando eu pulei para 2P, dobrei a pressão, meu volume caiu pela metade, ó, V dividido por 2. Quando eu tripliquei, o meu volume caiu para 1/3. Agora eu vou quadruplicar e meu volume vai cair para 1/4. Então eu vou quadruplicar e meu volume vai cair para 1/4, 1,5. Tá vendo? Assim é mais fácil de pensar. Então já está tendo uma tendência aqui semelhante a essa, que é de uma curva. Tá? Só que aqui é volume em função da pressão. E eu estou cercando tudo aqui. Aqui é pressão em função do volume, mas eu ainda vou fazer uns burriscos aqui para ficar mais claro, ok? Aqui eu estou descendo, aqui eu estou subindo, tá? Muita atenção aí. Aqui eu estou descendo, foi até uma pergunta na aula de manhã. Eu estou descendo e aqui eu vou subir. Eu estou descendo aqui porque o volume está diminuindo, olha só. E a pressão está só aumentando. Aqui eu falo que eu estou subindo porque o meu gráfico aqui é o inverso. É pressão em função do volume, tá? Agora, em relação à primeira pressão, eu vou multiplicar por 5. Consequentemente, eu vou ter que dividir o meu volume por 5, vai dar 1,6, ok? 1,2, perdão. Então tá criando uma carinha mais, tá ficando mais curva aqui, né? Ótimo, tá faltando um ponto aí para acertar. Então, beleza, já fugi aqui, eu fui só até 4. O próximo ponto ia ser rasante aqui, ó. Lá na frente eu multipliquei a pressão por 5. Agora eu vou multiplicar a pressão por 6, sempre comparando com o valor lá de cima, ok? Com o ponto lá de cima. E aí eu vou dividir meu volume inicial lá por 6. Vou finalizar com 1. Então agora minha curva ficou bonitinha aqui, ó. Bonitinha, tá? Ela ficou aqui, esses retinhos aqui que sem autorização saíram do lugar. Aqui. Ok? Então, nossa senhora. Ninguém enxerga isso não, gente. Só quem tem problema mesmo, igual o professor de física. Beleza, tá? Tá aqui essa praguinha aqui, tá? Beleza. Então, tá aqui. Só que eu saí de um volume alto, 6, e cheguei em 1. Olha só a coluna do volume aqui. Então, saiu daqui. Então, ele está subindo a curva aqui, ó, tá? Consequentemente, eu saí de uma pressão 1, a coluna agora da pressão. E fui subindo essa pressão até chegar em 6, ok? Que são os extremos aqui, tá ok? Então, esse gráfico de pressão em função do volume está subindo. E esse aqui está descendo, seria o sentido da transformação, ok? Ok, então vou riscar esse negócio um pouquinho aqui, tá? Bem, aqui eu falei com vocês o seguinte, né? Deixa eu pegar a canetinha. Eu falei que estava
subindo. Opa, faltou a imagem correta. Isso, agora a imagem está correta. Está aqui o gráficozinho. Aqui eu falei que estava descendo. Então, acompanhe aqui. Saiu de um ponto qualquer aqui. Ponto A, tá? Com volume alto, tá? E foi descendo até chegar a um estado B aqui, né? E reduzir drasticamente aqui o volume. Foi o que aconteceu aqui, ó. Em compensação, a pressão saiu, pensando no ponto A, de P aqui mais ou menos, né? Seria aqui o ponto A, né? Aqui e aqui, né? Então, se faz direito, né? Então, o ponto A é esse carinha aqui, começa com esses valores, e o ponto B seria esse aqui, e a minha curva, tá? O sentido da minha transformação é descendo aqui, descendo de forma que aumenta consideravelmente aqui a pressão e diminui o meu volume, ok? Beleza. Ótimo. Aqui ele fez o contrário, ele fez subindo. Ele começou com um volume alto, aqui é volume, tá? E aqui é pressão, pressão versus volume. Só que aqui eu subi, tá? Eu subi o sentido da minha curva que é subindo. Então aqui seria, se eu fosse apresentar, seria A, de A até B. Ok? Tranquilos? Bem, a relação geral dos gases é PV sobre T, que é igual, vou pecar por excesso, né? NR, que é uma constante. Beleza? Isso implica em quê? Que se eu pegar o estado A, pressão do estado A, vezes volume do estado A, temperatura do estado A, pressão do estado B, pulei para o estado B, e temperatura no estado B. Mas calma aí, você não falou que o volume, que a temperatura está constante? Então tira a temperatura. O que sobrou? Sobrou essa relação bonitinha aqui, que é PV de A é igual a PV de B. Ok? A equação geral, não vou ficar decorando nada aqui, né? Então, essa aqui é a relação que existe nessa situação aqui. Tranquilo? Tranquilo. Bem, essa daqui não tem nada a ver com a conversa. E aqui eu posso tirá-la, tá? Não ficar distraindo ninguém. Beleza. Então, vamos raciocinar corretamente aqui. Então, as características são... O que eu tenho que saber aqui? Ah, outra coisa, só para aproveitar aqui. Eu vou seguir meu raciocínio, minha pressão foi aumentando. Então, se eu for pensar aqui no sentido, ele fez isso aqui, ó, galera. Ó. Ele foi descendo aqui com a pressão aumentando, pressão aumentando. É só contar os quadradinhos, ó. Tá vendo? Só contar os quadradinhos. A pressão aqui era um quadradinho, finalizou aqui com 4 quadradinhos. Tá? Como fosse P para 4P. Aqui com volume grandão. Tá? Começou com volume grandão. Qual que é o maior volume aqui? V. Então, começou com volume V e finalizou aqui com volume V sobre 4. Então, olha só. Olha se o PV, então vamos imaginar que começou aqui, ó, ponto A. Pulou para cá, ponto B. Vamos imaginar se o PV de A é igual ou não ao PV de B. O A é pressão vezes volume, certo? Vamos destacar isso aqui. Pressão versus volume. Pressão versus volume. Beleza, peguei o P e o V, que eram os pontos aqui, ó. P, P e V, os pontos iniciais. Aqui, ó. Tem que ser igual ao outro estado, que é o B. Quem que é a pressão de B? 4. Qual que é o volume de B? V sobre 4. Então vai ser 4P vezes o volume. O volume é V sobre 4. Cortou, cortou, cortou. E eu cheguei, né, naturalmente, né, que é a conclusão de que PV é igual a PV. Né? Então, obedece bonitinho essa relação aqui, tá? Eu vou destacar aqui, beleza? Outro fator essencial.
tá? É essencial. Que é a primeira lei da termodinâmica, que eu vou aplicar a todas as situações. Primeira lei da termodinâmica, né? Nâmica. Vamos escrever tudo aqui. Beleza, então, qual é a primeira lei? Ela diz o seguinte, conservação de energia. Todo o calor pode ser utilizado para aumentar exclusivamente, né, somente a energia interna. Ou pode ser usada totalmente para realização de trabalho, ok? Ou as duas coisas. E o gás pode variar um pouquinho a sua energia interna e também realizar trabalho. Ótimo, beleza. Tudo tranquilo até agora? Tudo tranquilo até agora, beleza? Eu vou parar nessa transformação, senão o vídeo fica muito longo. Depois eu retomo na próxima transformação. Vamos lá então. Nesse caso aqui, o que não mudou? Isotérmica, né? Não houve variação de temperatura, né? Consequentemente, não houve o quê? Consequentemente, não houve variação de energia térmica, certo? Destacando, eu falei lá que existia uma relação de energia térmica, né, com energia interna, certo? Então significa o quê? Que não há, destacando, variação de energia interna também, galera. Tá aqui. Então essa transformação são 4, tá? Essa daqui cai muito devido a essa questão aqui. Beleza, então voltando à primeira lei, eu acabei de dizer que esse termo aqui, nessa transformação, ele é zero. Então o que sobrou? Todo o calor vai ser utilizado na medida do possível. Depois eu vou estudar a segunda lei, né, lógico. Né? Não, pelo menos não vai. O que significa isso aqui, tá? Para ele não cometer nenhum erro teórico, é o seguinte: essa quantidade de calor ela não vai ser usada para energia interna. O que for possível de ser usada desse calor que chegou aqui vai virar trabalho. Não, calma aí, você está falando que então que tem uma porcentagem aí que não vai virar trabalho? Não, não vamos pensar nisso ainda, tá? Vamos deixar esse negócio para depois. Então, significa que o calor que a questão estiver me falando, ok? Vai ser usado para trabalho. Vamos falar de trabalho então. Aqui o que aconteceu? O volume reduziu. Se eu for olhar nesse sentido aqui, ó, o volume reduziu. Então teve uma variação de volume negativa. Consequentemente, um trabalho negativo, né? Menor do que negativo, ok? Então quer dizer que a quantidade de calor, então, né, vai ser negativa, né? Vai ser negativa. Então foi isso que você quis dizer, que o meu volume foi reduzido, né? Teve uma variação negativa, ele subiu aqui, ó, tá vendo o sentido? Está sentido aqui, ó, ele subiu, então a variação do volume foi negativa, consequentemente meu trabalho é negativo e, consequentemente, a minha quantidade de calor também é negativo. Só não existe aqui, graças à temperatura ficar constante, energia interna não existe, né? Por quê? Porque a temperatura não mudou. Então, aqui no caso, foi aumentando a pressão sobre o gás, foi aumentando a pressão sobre o gás ficou apertado aqui, ó. Tá ok? Ele sofreu o trabalho. Tranquilo? Ele sofreu o trabalho, então. E veja bem, se ele sofreu o trabalho... Carlos, mas eu não estou entendendo esse negócio, não? Você sabe explicar, não? O gás ficou mais apertado aqui, ó. Tá? Ele ficou mais apertado aqui, ó.
né? Se ele ficou mais apertado aqui, maior pressão, cara, olha o valor que chegou a pressão aqui no final, mas você não falou que pressão tem a ver com energia? Então esse negócio aí deveria esquentar, não. Como ele está fazendo uma transformação isotérmica, ele não quer que isso aqueça, ele não quer que a temperatura mude. Então, o que o cara fez? Ele liberou calor. O único jeito dessa temperatura do cara, ela aumentou a pressão, galera. Então, para não aumentar a energia interna, o que ele tem que fazer? Liberar. Então, ele liberou, tá? Calor. Porque senão, se ele não libera calor, tá? A chave de tudo aqui, se ele não libera calor, seria impossível essa transformação ser uma transformação isotérmica, né? Então ele teve que liberar calor aí. Tranquilos? Tudo beleza aí? Então essa aqui é a transformação térmica com tudo que tem direito, tá ok? Com realização de trabalho, discussão do trabalho, foi um trabalho negativo, ou seja, a vizinhança que atuou sobre o sistema. Quando eu falo sistema, né? Sistema, entendam o sistema como sendo o gás, tá ok? A vizinhança é o ambiente de fora, ou seja, a vizinhança é esses bloquinhos aqui, ó, né? Esses blocos aqui, alguém veio aqui e colocaram, esses bloquinhos nasceram aqui não. Então, a vizinhança é quem veio aqui e colocou esses blocos aqui. Então, foi a vizinhança que exerceu o trabalho sobre o gás. Mas como minha referência é o gás, eu vou falar que o gás sofreu. O gás sofreu, coitadinho, tá? Então, ele sofreu o trabalho aqui, ó, tá? Trabalho sofreu, tá? Sofrido pelo gás, tá certo? Então, eu vou falar que o gás sofreu. Tranquilos? Belezinha? Aí com isso, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa minha termo isotérmica, minha transformação isotérmica. Aí eu dou sequência às próximas, ok? Vai ficar bem explicadinho cada uma delas, tá? Aqui eu ainda vou... uma coisa importante aqui, né? Eu falei que existe trabalho, mas não falei como calcular esse trabalho, né? Bem, esse trabalho seria calculado, deixa eu pegar um verdinho bem discreto aqui. Esse trabalho seria calculado, tá? Mas isso seria uma questão teórica, eu até falei na aula, hein? Seria a área de toda essa superfície, toda essa área aqui, ó, abaixo da curva, tá? Então, se você quer calcular esse trabalho aqui, não, essa cor aqui já não faz sentido mais. Se você quer calcular esse trabalho aqui, ó, tá? Aí você vai fazer área, e eu vou fazer muito isso, área do gráfico, tá? Do gráfico, a área do gráfico pressão em função da variação do volume, né? Em função do volume, tá? Então, para achar um número, Carlos, mas eu vou ter que fazer o cálculo abaixo dessa curva aqui? Não, amigão, não vai não, tá? Só que com certeza vai surgir uma questão teórica perguntando que o trabalho é a área abaixo da curva, da isoterma. Isso aqui é uma curva, né? Uma isoterma, né? Essa coisa que eu risquei aqui, ó, é uma isoterma, né? Uma curva ao longo da qual isoterma, ao longo da qual não há variação de temperatura, beleza? Bem, isso é reunir tudo que se pode pedir de uma transformação isotérmica, é isso aqui, tá? A relação dos gases, ok? O cálculo de uma pressão em um ponto qualquer aqui, você vai ter que aplicar o PV igual a PV, a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, característica importantíssima aqui que eu não tenho energia interna, né? Perdão, eu tenho, né? Não tem a variação dela, né? Claro. Tá? Não há variação. É lógico que se eu tenho moléculas vibrando, eu tenho energia interna, tá ok? Eu não tenho a variação dessa energia interna. Por que eu não tenho? Porque o gás, quando ele sofreu essa compressão aqui, ele fala, vou explodir. Para que ele não explodisse, não aumentasse a temperatura interna dele, ele foi obrigado a liberar calor. Tanto que o calor aqui no finalzinho deu negativo. Beleza? Então o que estava faltando falar é que o trabalho é igual à área. E eu vou dar alguns exemplos disso, ok? Vou dar alguns exemplos disso, como calcular a área de um gráfico de pressão versus volume
tá? Em função e achar o meu trabalho. Não vou fazer isso agora, tá? Porque os gráficos que possibilitam esse tipo de raciocínio com um recurso de ensino médio, né? Com área de trapézio, de triângulo, de retângulo, enfim, não representam uma transformação isotérmica, né? Essa curva é característica da isoterma. Então eu vou apresentar isso como exemplo depois, porém como uma equação, como uma transformação, perdão, é transformação qualquer. Beleza? Tranquilos? Então, até a próxima.